Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular. Que tal conhecer algumas cidades, mas cidades que não existem, que existem na imaginação ou são verdadeiras? Não sei, vamos a ver. Antes de mais nada, eu preciso seguir o nosso protocolo de todas as semanas. Já vai dando o seu famoso like, não tem problema. Se você não gostar do vídeo, no final você retira o like. Você já vai ativando o sininho de notificação, se inscrevendo nesse canal se ainda não são inscritos e divulgando para todos os seus amigos e redes sociais. É muito importante para a gente essa divulgação, porque para fazer o canal crescer com um pouquinho mais de rapidez. Está um pouquinho lento, nós esperávamos isso, mas eu gostaria que crescesse com um pouquinho mais rápido, assim vai me estimular a fazer conteúdo de qualidade, talvez 2 vezes por semana, e vamos em frente. Eu queria divulgar um canal que nós estamos lançando agora, chamado Quiz Histeria. Sim, é um canal de quiz, de desafios, que vai também ser semanalmente apresentar um desafio diferente, um desafio bacana, com perguntas muito interessantes, muito desafiadoras. E esse canal eu acho que vai ter um diferencial quanto aos outros que existem sobre o tema, que é exatamente a explicação após a resposta correta. Nós vamos falar alguma coisa baseado na pergunta que foi feita e na resposta correta. Eu acho que é bem interessante, porque vai dar para vocês condições de aumentar o seu conhecimento. Beleza? Feito isso, pessoal, vamos sem mais delongas à resenha de hoje. O livro que nós vamos resenhar chama-se As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. É um livro muito intrigante, pessoal, porque ele não tem uma estrutura tradicional das obras que a gente está acostumado a ler. Esse livro é um diálogo entre Marco Polo, aquele sim, famoso navegador, explorador do mundo, e do imperador mongol Kublai Khan, que ele tem, nessa época dessa obra, né, claro que é ficção, o Império Mongol era vastíssimo, talvez um dos maiores do mundo, e o Kublai Khan era um pouco preguiçoso e não queria sair para conhecer. Ele tinha esses impérios, mas ele não queria sair para conhecer, para viajar demais, já tinha uma certa idade já. Então ele pediu para Marco Polo visitar todas as cidades do seu império. Então é muito, muito interessante, porque permite que o Marco Polo descreva da sua maneira essas cidades. Então o Kublai Khan fica conhecendo o seu império via essa narrativa do Marco Polo, que é muito viva, que é muito legal. A gente tem que falar que cada cidade é uma representação simbólica de aspectos muito profundos da natureza humana, da experiência humana, traz como a memória, o desejo, o tempo, a identidade, a solidão, e essas mesmas cidades são descritas, não são lugares físicos no sentido convencional, tá? Mas são ideias, são experiências em si mesmo. Por exemplo, algumas cidades são descritas como sendo de mármore, outras flutuando sobre as águas, ou feitas de labirintos infinitos. Cada uma delas explora uma condição humana distinta.
e como o amor não correspondido, o impacto do passado nas escolhas futuras e a maneira da percepção de um lugar que pode mudar de acordo com quem o observa. Ao longo dessa obra, né, a gente vai percebendo aos poucos uma reflexão filosófica sobre o tempo, a memória e a experiência, conforme eu já disse, né? Interessante que essas cidades tornam-se um espelho para o próprio Khan, para o imperador e ao mesmo tempo para o próprio Marco Polo, que se vê incapaz de transmitir totalmente a riqueza e as percepções do mundo. E ele cita em vários momentos da obra essa impressão dele, fala, poxa majestade, imperador, eu não consigo exprimir com clareza para que você se sinta realmente conhecendo essas cidades, né? Então é uma obra bem específica e bem diferente nesse aspecto. A relação entre o Marco Polo e o imperador é desenvolvida ao longo do livro. No começo, o imperador começa a questionar sua própria visão sobre o seu império, enquanto o Marco Polo, por sua vez, aparece cada vez mais distante da sua terra natal, como as cidades que ele descreve se tornassem mais reais do que a própria Veneza, né? Marco Polo era um veneziano e essa cidade espetacular, para quem conhece, ele sabe do que eu estou falando, né? Então ele imaginava que visitando essas cidades ele se distanciasse da sua cidade natal, que era Veneza. Esse livro é uma meditação sobre a busca e por compreensão e a forma de como criamos e interpretamos o mundo ao nosso redor. É um estudo da complexidade da existência humana e uma celebração da imaginação, da literatura e da linguagem. Acho que só lendo essa obra que você vai conseguir sentir o que eu estou querendo transmitir para vocês. Nem o Marco Polo conseguia direito transmitir, imagina eu que não conhecia essas cidades invisíveis. Na verdade, os dois personagens principais são o Marco Polo e o imperador Kublai Khan, e os diálogos entre eles estruturam toda a obra. Mas vale ressaltar, né, como não é uma obra convencional, o desenvolvimento desses personagens não segue um padrão, uma evolução de uma narrativa convencional, de uma narrativa tradicional. Os dois personagens têm papéis mais filosóficos do que simbólicos e, portanto, a interação entre eles funciona como um reflexo das questões existenciais e literárias que o Ítalo Calvino tem o objetivo de explorar nessa obra. Então, falando mais um pouquinho, Marco Polo é o narrador e o personagem central, e as histórias que ele conta ao imperador são a espinha dorsal desse livro. A função dele, né, o imperador pede que ele viaje e narre, conte para ele as cidades que formam o seu vastíssimo império na época. E então ele, além dessa narração, ele desempenha o papel de intermediário entre a realidade e a imaginação, entre a terra conhecida e o território desconhecido. O Kublai Khan, ele é figura de poder, né, que governa esse vasto império, e ele serve muito mais como ouvinte das histórias do Marco Polo. O imperador não é um personagem ativo no sentido de buscar aventuras ou explorar novas terras. O objetivo dele não era esse, não. Ele, pelo jeito, ele já estava feliz com o vasto império mongol que ele tinha na época. A função do Kublai Khan é questionar, refletir e tentar entender as cidades que o Marco Polo descreve. Ele tenta compreender o significado
de suas próprias terras e a complexidade do seu império. Então são os dois personagens principais, mas o personagem talvez secundário, mas talvez principal, seriam as próprias cidades e as pessoas que vivem nessas cidades. O Marco Polo apresenta algumas características dessas pessoas, um pouquinho da cultura, o que move, o que forma essas cidades, as mudanças nas cidades. Então essa parte da obra vale a pena ler com um pouquinho mais de cuidado, porque o Marco Polo tenta passar os símbolos que ele enxerga nessas cidades, nesses locais. A obra utiliza a prosa, que é racional e é lírica ao mesmo tempo, permitindo que cada cidade reflita uma filosofia complexa, mas acessível para que todos possam entender. O ritmo dessa obra é deliberadamente lento e contemplativo, afinal, o objetivo do Calvino é permitir que os leitores reflitam sobre o simbolismo que ele está querendo passar. Cada cidade é apresentada como uma breve meditação, então isso contribui bastante para o ritmo cadenciado desta obra. De toda forma, o Calvino utiliza uma linguagem que caracteriza pela concisão e clareza, mas também pela poesia e pela profundidade. Acho que isso se eu fosse escritor, eu tentaria chegar a isso, mas é só gênio que faz essas coisas. Ligar a simplicidade, a clareza, a concisão, a poesia e a profundidade e a temas filosóficos. É muito bacana, é muito vivo isso daí para os leitores. O processo de Franz Kafka também, porque ele explora a relação entre o indivíduo e um sistema um tanto quanto incompreensível. Cidades Invisíveis é amplamente apreciado pelos leitores, mas também apresenta aspecto que pode gerar reações diferentes. Então, como aspectos positivos, o estilo literário único do Calvino e principalmente esse estilo poético e metafórico. Alguns leitores acharam que Cidades Invisíveis é desafiadora demais, principalmente para aqueles que não são leitores habituais de obras filosóficas ou mais abstratas. Falar um pouquinho sobre Ítalo Calvino. Ele nasceu em 1923 e morreu em 1985. Ele foi um dos escritores italianos mais importantes do século XX. A sua trajetória literária, para quem quiser ler outras obras dele, é marcada por uma constante busca por inovação na forma e no conteúdo. Acho que isso é bacana. E ele escreveu outras diversas obras significativas que consolidaram a sua reputação de internacional, de grande escritor e com um reconhecimento muito importante. Esse livro eu sou obrigado a fazer algumas citações literais, né? Por exemplo, cada cidade recebe seu nome de acordo com a cidade que foi, mas no instante seguinte, a cidade que foi já não é, mas a cidade que será. Complicado, mas bacana. Ele quer dizer que ele está ilustrando a ideia de que as cidades são como seres humanos, que estão em constantes transformações. Você pode passar pela vida inteira sem perceber que não viveu. Aqui o Calvino reflete sobre o perigo de viver de uma maneira muito superficial, sem realmente se engajar com o que é essencial da vida, né? Existe um filme baseado nessa obra que se chama Invisible Cities, que é dirigido por Francesco Laudadio e que é inspirado nessa obra. Eu não vi ainda, mas não é o que consta, né?
As minhas pesquisas revelaram que ele não é uma adaptação literal da obra, mas procura buscar a essência de Calvino, utilizando algumas imagens poéticas que essa obra utilizou. É isso, pessoal. Por tudo isso que eu disse, vale a pena ler As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino, principalmente se vocês apreciam obras que desafiam a percepção da realidade e que exploram questões filosóficas profundas de maneira poética e criativa. Então eu recomendo bastante essa obra. O leitor que se interessar por esses temas, com certeza vai se envolver e vai gostar muito dessa obra. Beleza, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Não se esqueçam de dar o seu famoso like. Se você não gostou, lembra daquele like que você deu no começo? Pode retirar, eu não vou. O que eu vou fazer? Eu estou procurando fazer conteúdo de qualidade que possa interessar. Mas alguns leitores não vão gostar. Não tem feliz ou infelizmente. Alguns leitores não vão gostar simplesmente. Então vocês, por favor, dê o famoso like, se inscreva nos canais se ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação e divulgue muito esse canal para os seus amigos e pelas suas redes sociais. Tá? Então, para quem chegou até o final desse vídeo, até o próximo vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!